Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém? É bom estarmos na casa do Senhor. É bom louvar ao seu nome para sempre, dizer que Ele é o nosso Deus. E o fato de você estar hoje à noite aqui é um presente de Deus. É um presente de Deus. Já pensou se você estivesse agora enfrentando um problema para resolver? Deus me livre de um ente querido no hospital, ou coisa pior, com uma cidade tão violenta como a nossa. Deus lhe trouxe aqui. E aqui você está para louvar o nome do Senhor. Eu não queria esquecer, mas assim que terminarmos o culto, nós precisamos de uma reunião rápida, mas é rápida, com o conselho da igreja, especialmente a diretoria estatutária, mas o conselho da igreja, né, o irmão Joquitã, como diretor de patrimônio, para estar presente nessa reunião, lá no gabinete. É rápido. Não é nem você se sentar, nós vamos fazer em pé, porque é rápido, mas os irmãos precisam participar dessa reunião. Meus amados irmãos, há 2 semanas atrás, nós falamos sobre as marcas que identificam a nossa filiação com Deus. E naquela semana, nós listamos as 5 marcas do texto, mas falamos apenas de 3. E hoje eu quero falar das outras 2 marcas que nos torna, né, que nos capacita, que nos distingue de sermos realmente pertencentes a Deus. O texto sagrado nos leva a compreender que João, o autor, que é o mesmo autor do Evangelho, o mesmo autor do livro de Apocalipse, ele se preocupa em fortalecer a fé da sua comunidade, do seu povo, do seu rebanho, dos seus leitores, no que se diz respeito a uma cristologia, onde Jesus Cristo realmente é quem é Jesus, porque havia uma linha filosófica religiosa chamada gnosticismo, que tentava de toda maneira tirar a mensagem do Evangelho, implantando um novo sistema, de uma experiência mística, de uma elevação, de um ritual secreto e misterioso que elevava as pessoas a um nível espiritual que não tinha nada a ver com a Bíblia, com as Escrituras. Uma das coisas que eles criam é que toda matéria é má. Então, jamais Jesus, como Filho de Deus, poderia ser homem. Ele tinha uma aparência de homem. Se ele andasse sobre a areia, os pés deles não ficavam marcados na areia. Ele flutuava. Por isso que ele andou sobre o mar. Então, e outras heresias que eram pregadas, entrou na igreja cristã. E João combatia essas ideias. E a semana passada, pode passar as marcas que identificam nossa filiação com Deus. E a próxima, que eu quero fazer uma pergunta aos irmãos. Esse é o texto que nós já lemos, nós não vamos ler todo. Pode seguir. Pode seguir. Muito bem. Marcas. Vá devagar, viu? Que eu vou falar de uma por uma. Ali é uma marca, e você sabe o que significa. Essa primeira marca, ela é tão forte que toda cópia de papel, você chama, mas xerox é a patente. Assim como essa segunda marca. Todo sabão em pó, mas não é. Mas porque é uma marca forte. Olha aí, próximo. Gillette. Josivan. É lâmina de aço para barbear. Mas é tão forte que você não consegue desassociar. Quem não lembra daquele cara que fazia o comercial do Bombril? Ele morreu? Sabia não.
Mas quem não lembra? O interessante é que é uma marca tão forte que nós não chamamos palha de aço. É a Solan, é outra marca, mas a gente chama Bombril. A próxima marca, Havaianas, todo mundo sabe. Quem nunca usou Havaianas? Chinelas, né? Mas... E quem não levou as palmadas dela, né? Hoje, não tem nome nenhum. Mas todo mundo sabe o que significa, o que é esse F. Qual o nome que tem ali? Nenhum, mas eu sei o que significa. Outra. Essa marca tem nome nenhum. A máquina parece uma máquina fotográfica, um quadrado dentro de outro quadrado, colorido. Mas todo mundo sabe o que significa. Esse outro. Esse passarinho aí de bico aberto. Todo mundo sabe. E, claro, quem não conhece essa marca? Não tem nome, mas você sabe. O que isso significa? É justamente o assunto de hoje. As marcas que hoje estão no mundo e se identificam por si só. Qual é a sua marca? Essa é a próxima pergunta. Quem é você? O texto que nós vamos ler, vou pedir a Jonas, para nós começarmos a ler do verso de número 18. Porque nós não vamos falar dos outros, porque nós já falamos há 2 semanas atrás. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 18. Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feitos anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Vós tende a unção do santo e sabei tudo. Não vos escrevi porque não sabeis, na verdade, mas porque sabeis, e nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus Cristo é o Filho e é o anticristo? Esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que negar o Filho, também nega o Pai. Mas aquele que confessa ao Filho, também confessa ao Pai. Verso 24. Portanto, o que é desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Esta é a promessa que ele fez, a vida eterna. Essas coisas vos escrevi acerca do que vos enganam. E a unção que vos recebeste dele, fique em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina todas as coisas, e a verdadeira é verdadeira e não é mentira, como ele vos ensinou. Assim nele permaneceis. Agora, filhinhos, permanecei neles, para que quando se ele manifestar, tenhamos confiança, e não sejamos confundidos, porque ele, não sejamos confundidos com ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabei que tudo aquele que pratica justiça é nascido dele. E nós voltamos para aquele slide, irmãos. Qual é a marca que tem em você? Quem distingue você? João apresenta aqui pelo menos 5 marcas. 5 marcas. Vamos ouvir essa canção com o irmão Osés.
sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho desse duro coração? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como um vapor que ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Quem sou eu para ser visto com amor, mesmo em meio ao pecado, tu me fazes levantar. Quem sou eu para que a voz que acalma o mar e acaba com a tormenta que se faz dentro de mim, não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como o vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como um vapor que ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Quem sou eu para ser visto com amor, mesmo em meio ao pecado, tu me fazes levantar. Quem sou eu para que a voz que acalma o mar
mas porque tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como o vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como um vapor, e ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu, Deus é Deus. Meus amados irmãos, marcas que nos identificam como a ligação, a filiação com Deus. E a Bíblia, em canto nenhum, nos mostra de que essa marca, essa filiação não está nos estereótipos. O que é estereótipo, pastor? É ir para a igreja, dizer aleluia, Pai do Senhor, ter uma Bíblia grande, usar roupa de crente. Mas ele começa a nos mostrar algumas verdades, e nós vimos na semana passada essas marcas. A primeira foi justamente essa, a marca que nos identifica é o amor uns para com os outros. O amor. Segundo, receptividade à palavra pastoral e espírito ensinável. Era um povo que honrava e respeitava e queria ouvir a palavra de Deus através de seu servo, João. Não amar o mundo com suas paixões. O mundo pertence a Baal, o mundo é de Baal, e não estou falando da natureza, do ecossistema, da ecologia, do pôr do sol, das florestas, da mata, das estrelas, mas os valores, o que os homens e o mundo valorizam. E hoje, uma relação inconfundível com Jesus, que é dos versos 18 aos versículos 23. O que nos faz realmente ligados, filiados a Deus, não é simplesmente a igreja que eu faço parte, ou porque eu sou membro dessa ou daquela religião, denominação, mas porque eu tenho uma relação pessoal, inconfundível, intencional, com a pessoa bendita de Jesus. Eu não vou para a igreja só porque as pessoas querem que eu vá, mas porque eu tenho o desejo, a fome, o anseio, a vontade de prestar culto a Ele. A minha relação pessoal com Deus me constrange, me empurra para um culto de celebração, um culto de oração, um culto a Deus com os meus irmãos. Mas o verso 18, você pode deixar sua Bíblia aberta, porque nós vamos usar o texto, diz, como sempre, aquele tratamento que ele começou no capítulo 2, o filhinhos. No capítulo 2 ele usa por 3 vezes. E aqui o texto, ele diz, filhinhos, já é a última hora. O anticristo está em pé e atacando. Certo, irmãos, de que o Apocalipse fala de uma figura de um anticristo como um governo central mundial, que obrigam as pessoas a terem certas atitudes e direciona a vida das pessoas. Mas o anticristo, na época de João, existia, na Idade Média, na Idade Moderna, durante a Reforma, nos dias atuais, no nosso dia a dia.
E o que é esse anticristo? É justamente anti o Cristo. O que é Cristo, pastor? É o sobrenome de Jesus? Não. Cristo é o título. Que no hebraico, no Antigo Testamento, era o Messias. E a tradução para o grego é Cristo, que é o ungido, o especial de Deus. Por isso que é Jesus. Jesus era um nome muito comum no Antigo Testamento, nos tempos bíblicos, porque ele invocava o nome de um grande herói, Josué. Jesus é Josué no grego. Yeshua, no Antigo Testamento, no hebraico, Josué. Mas esse Yeshua, quando é traduzido para o grego, é Jesus. Então era um nome muito comum. Mas Cristo não. Porque Cristo lhe é um título que o distingue como Deus, como o Messias enviado. Uma das marcas dos últimos tempos, meus amados irmãos, é o surgimento do anticristo que quer de toda maneira empalidecer, apagar, tirar, ressachar, esconder o que é Cristo. Alguns aceitam que talvez Jesus tenha existido, mas não como Cristo, como por exemplo, os judeus, os muçulmanos, o povo do Islã. Eles acreditam que houve um grande homem chamado Jesus, mas jamais foi o Cristo. Os gnosticismos acreditavam sim que havia o Jesus, mas não havia o Cristo. Outros achavam que havia o Cristo, mas não havia o Jesus. Muitos têm expectativas de um anticristo político mundial que começa a impor uma perseguição na igreja, e aí os crentes vão ficar mais firmes. Aqueles que não têm compromisso começam a ter, aqueles que, vamos dizer, têm uma vida dúbia, começam a se firmar com Deus, porque vão ser ameaçados, vão ser colocados nas prisões. E o diabo entendeu que isso não funciona, porque tentou isto nos primeiros séculos, no primeiro, segundo, terceiro e quarto século, por 400 anos fazer com a igreja, e quanto mais apertava, quanto mais perseguia, quanto mais tratava com violência os crentes, mais eles se multiplicavam, mais eles cresciam. No século XX e século XXI, algumas igrejas perseguidas nos sistemas e regimes totalitários de cunho comunista, cresceram e se multiplicaram. A igreja na Rússia, até a queda do muro de Berlim, até o fim da União Soviética, onde havia o fechamento para o socialismo, a igreja subterrânea, a igreja secreta, cresceu e se expandiu como nunca. Na China, também se multiplicou como nunca. E o diabo entendeu que não é por aí que se faz, vamos dizer, se apaga, mas seria melhor nós misturarmos verdades com mentira. Se alguém chegar gritando que Jesus é homossexual, Jesus adotou a nossa bandeira, coisa boa, todo mundo ia torcer o nariz, esse cara é louco. Mas se nós pegamos uma verdade e misturamos com a mentira, fica difícil. A falsificação fica mais difícil de ser percebida. E existem doutrinas, ideias, conceitos a respeito de quem é Jesus, misturados com um pouco de verdade, que confunde. O arianismo, terceiro século depois de Cristo, ele defendia que Jesus era o Logos. Deus se fez carne, mas foi a primeira coisa que Deus criou. Antes de criar o universo, antes de criar os anjos, antes de criar até os céus, antes de criar a terra, antes de criar o homem, antes de criar os animais, antes de criar tudo, ele criou primeiro Jesus. Glória a Deus não, porque isso é mentira. Se Jesus é criado, logo ele não é Deus, ele é criatura.
ele foi criado, se ele teve uma origem, então ele não é Deus. Deus não tem começo, não tem fim. Deus nunca foi criado. E Jesus é Deus. É o único ser no universo que é 100% homem e 100% Deus. E agora sim, aleluia! Precisamos entender, irmãos, de que uma mentira disfarçada com a verdade engana facilmente. E principalmente da forma como é dita. Da forma como é explicada. Uma das razões pelas quais nós conseguimos identificar foi uma pergunta que fizeram a um especialista, olha só, americano, da Casa da Moeda americana, porque ele conseguia só em olhar e pegar que aquela nota é falsa. Ele disse, é simples. Eu trato 24 horas com o que é verdadeiro. O nosso contato e a nossa prática com as notas verdadeiras são tão intensas que identificamos com muita facilidade quando uma nota não é verdadeira. Impressões microscópicas, laser, todo o aparato técnico que existe numa nota para que ela seja verdadeira e às vezes é falsificada tão fielmente que as pessoas não conseguem identificar. Tem umas que, misericórdia, tá assim, né? O cara falsificou a nota muito linda, bem feita, aí botou R$3. R$3? Como assim? Né? Mas o contato, a experiência com o que é verdadeiro faz com que nós nos identifiquemos com o que é falso. Para muitos é muito complicado entender que um Deus todo-poderoso, Criador do universo, onde é impossível estar na presença dele sem morrer. É tão poderosa a presença dele, tão majestosa a presença dele, de que Moisés queria ter um encontro pessoal face a face e não conseguiu, e Deus disse, você não pode sem morrer, então vou colocar você aqui numa brecha de uma pedra, vou colocar a mão em cima e você vai ver de longe a minha glória, porque senão você morre. Esse Deus que criou o universo, que criou estrelas, a nossa estrela chamada Sol, tem 109 vezes maior do que a Terra. Imagine uma bola de futebol, imagine uma bola 100 vezes maior, 110 vezes maior do que aquela bola de futebol. Pronto, é o Sol, do nosso sistema solar. E existe no universo, Sol como o nosso, que é 100, 1000, 500 vezes maior do que o nosso Sol. Esse Deus tão grande, que conhece todo o universo, e diz a Bíblia que Ele chama as estrelas pelo nome, que para nós é impossível contá-las, Ele conhece pelo nome. E uma figura que uma vez eu ouvi, ele disse, pastor, é como se alguém pegasse um punhado de areia, botasse na mão, fosse na cozinha, pegasse o prato e botasse aquele punhado de areia no prato, batesse e começasse a contar aqueles grãos de areia. E não só contar, mas colocar o nome em cada um deles. E depois chamar cada um pelo seu nome. Deus fez muito mais do que isso, porque a quantidade de estrelas, planetas, é muito maior do que os grãos de areia do planeta Terra no universo. Imagine. Esse Deus grande, para os homens e para aquele que age de uma maneira racional, da lógica humana, não consegue perceber
como é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que se fez carne, o Deus que se fez homem. Deus conosco, porque Ele não nos permite estar só. O Deus conosco, porque Ele se tornou um de nós, como nós. Esvaziou, diz Paulo aos Filipenses que deixou o esplendor de sua glória, humilhou-se à forma de homem maior de enfermo. Ou seja, para sentir sono, para sentir sede, para sentir fome, para que batam e ele sinta dor, fure e o sangue corra. Deus conosco é agir por nós e através de nós. O Deus conosco é ser o Adão perfeito para que houvesse a redenção em seu nome. Porque Ele morreu a nossa morte, Ele pagou a nossa dívida. Esse Deus Todo-Poderoso se fez homem para isso. Mas não podemos esquecer que esse Deus Todo-Poderoso se fez homem, mas não deixou de ser Deus. Que antes da manjedoura, antes do ventre de Maria, Ele já existia. Antes que houvesse dias e a eternidade fosse eternidade, Ele é Deus. O profeta Isaías, eu não entendo, você pergunta a mim como é isso, eu não sei. Mas o profeta Isaías diz que Ele é o Pai da eternidade. Como assim, pastor? A eternidade não tem começo nem fim. Alguém pode ser pai disso? Pois a Bíblia diz que Jesus é o Pai da eternidade. Que conscientemente não só se fez homem, mas se fez mortal, para que a eternidade fosse apresentada a mortais e homens pecadores se tornassem finalmente filhos de Deus. João faz a sua incursão dentro dessa visão, apresentando que Jesus é Deus. Não é uma sombra. No verso 19, ele fala daqueles que saíram de nós. Apenas uma relação pessoal com Ele, do dia a dia, nos faz vivenciar a sua vida. Se parecer, fazer coisa de crentes, cantar como crente, pregar como crente, usar a Bíblia como crente, ir para a igreja como crente, ser membro ou entregar o dízimo, não nos faz dele. O que nos faz dele não é igreja, mas uma experiência com Ele. E quando nós temos essa experiência com Ele, nós nos vestimos, nós falamos, nós cantamos, nós entregamos o dízimo. Porque essa experiência com Ele nos leva a isso. No verso 20, fala de duas marcas pertinentes. Ele diz: vós tendes a unção e tendes conhecido tudo. Duas marcas, que é a unção. Que unção é essa? A unção com letra maiúscula, que é justamente a presença do Espírito Santo. O que Paulo está argumentando, o que João está argumentando é o que Paulo um dia falou sobre estar cheio do Espírito Santo em Efésios 1,13. Veja o que Efésios 1,13 diz. Não sei se tem aqui. Clica aí, mano, se eu botei. Tem. Não, isso é Lucas. Então já eu chego lá em Lucas. Efésios 1,13 diz: em quem também vós estáis. 1,13 de Efésios. Em quem também vós estáis, vós que ouviste a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1,13. Esse selo do Espírito Santo da promessa nos dá duas verdades. A primeira é segurança e a outra é identidade. Os documentos de antigamente, eles eram enrolados em rolos, despejavam um pingo de cera e alguém ia com um sinete, uma espécie de carimbo ou o próprio anel e colocava naquela cera. E aquele documento poderia ir para qualquer lugar, porque aquilo dizia que aquilo ali é inviolável, ninguém podia abrir, e dizia de quem pertencia. O que Paulo está dizendo é que, na medida que você entregou a sua vida a Cristo, que você aceitou Jesus como seu Salvador, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Duas coisas: segurança, o diabo não lhe toca, e diz ali naquele selo de quem você
seu dono. Essa unção, que é a presença do Espírito Santo, nos dá condição de viver uma vida com Deus. É ela que nos capacita a superar as coisas carnais, a natureza pecaminosa que existe dentro de mim e dentro de você. Sensações, sentimentos, práticas que não agradam a Deus. Meus amados irmãos, apenas unicamente pela graça e misericórdia de Deus, por meio de Jesus e dessa unção, a presença do Espírito Santo dele na minha vida, me dará vitória diante do dia a dia, das demandas da minha carne e das tentações do mundo. Mas aquele que mesmo tentado, ultrajado, vilipendiado, contrariado, consegue agir e reagir, não como seu coração quer, mas como Cristo, seu Senhor e o Espírito Santo mostra a sua unção. Que talvez alguém seja que a unção é aquela de pregar, de curar, de expulsar demônio, de profetizar ou falar em línguas. Que isso, meus amados irmãos, é performance. A ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida é nos dar um caráter como o de Cristo. É parecermos como Jesus. É vencermos as demandas carnais que existem no meu próprio coração. A alma cebosa que existe dentro de mim, dentro de você, que precisa ser controlada. E isso só é possível pela ação direta do Espírito Santo de Deus. Santidade, santificação, ter o caráter de Cristo, é isso que João está dizendo, que temos a unção e o conhecemos. Esse conhecimento, o que significa esse conhecimento? Porque ele diz, vocês têm a unção e têm o conhecimento. Conhecimento de quê? Para nós hoje, conhecimento tem mais a ver com intelectualidade, cognição. 2 vezes 2, 4. Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil. Adolf Hitler foi o louco que quis dominar o mundo e promoveu a Segunda Guerra Mundial. Platão foi um filósofo grego. Karl Marx foi o filósofo que defendeu o materialismo. Isso é conhecimento cognitivo. Mas o que ele está falando não é desse tipo de conhecimento. Eu estava conversando com o irmão Abérico essa semana, e a gente estava falando sobre a questão de conhecer a Deus e viver a vida com Deus, que são coisas diferentes. Que na tenda do encontro, Moisés falava em nome do Senhor e o povo adorava e ouvia, mas alguns ainda estavam envolvidos com mulheres cananeias, que Deus disse que não era para se envolver. Será que eles não sabiam? Será que eles não sabiam que não era para se envolver com mulher cananeia? Será que eles não sabiam que Deus é Deus e que estava ali falando? O que é então o problema? É o que hoje acontece. Olhe, Jesus morreu na cruz para nos salvar de nossos pecados e nos dar a vida eterna. É? Que bom. E daí? Jesus é a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma família, no casamento, nos seus negócios, na sua vida. É mesmo, né? Tá certo. As pessoas conhecem, sabem isso. Mas o que isso quer dizer? E isso é conhecimento cognitivo. Que se eu não entregar a minha vida a Cristo, eu vou morrer nos meus pecados. Que eu preciso entregar a minha vida ao Senhor e ser nova criatura. É conhecimento cognitivo. Não estou dizendo que ele não é importante, mas ele não é suficiente. O conhecimento da Bíblia é mais profundo. Porque conhecimento da Bíblia tem a ver com intimidade pessoal e intencional. É tão sério isso, porque a relação sexual entre o homem e a mulher, lá em Gênesis capítulo 4, diz que Adão conheceu a Eva e gerou um filho chamado Caim. Ana
a mãe de Samuel conheceu o seu marido Eucana e Deus lembrou-se dela e ela ficou grávida. Na Bíblia, conhecimento tem a ver com a experiência pessoal, íntima. Não adianta eu só saber o que Jesus pode ter poder de fazer na minha vida. Não adianta eu só saber que o Espírito Santo é real para fazer com que eu tenha uma vida cristã autêntica. Não adianta eu só saber que a Bíblia é a palavra de Deus. Não adianta eu só saber que a oração move os céus. Não adianta eu só saber que eu preciso ser dizimista. É preciso eu viver isso e ser impactado com isso. Saber de que Ele pagou naquela cruz o preço que eu jamais poderia pagar. E me chama de filho, de bendito do Pai, para herdar um reino inimaginável. Não porque mereçamos, mas porque Ele nos amou. Isso é mais do que informação cognitiva. Essa experiência pessoal é impossível que o pastor Demis, empossado na Igreja Batista Evangélica de Mossoró, no Vão Rosado, tenha pelo seu filho. Por mais que ele ame seu filho. Por mais que eu ame Kelevi, eu não posso ter essa experiência por ele. Por mais que eu queira, eu não posso. Por mais que você queira fazer isso pelo seu marido, por mais que você queira fazer isso pelo seu filho, ou por sua mãe, ou por seu irmão, esse é um milagre de Deus, é o mover de Deus, é a graça de Deus, é a ação do próprio Deus em favor de pecadores. Só Deus tem poder de fazer isso. Só Ele. E feliz do homem e da mulher que se quebra e se quebranta diante da sua presença e de sua voz. Só Deus tem poder de fazer isso. E João está dizendo: vós tendes a unção e conheceis. Não é só saber. Jó, no final do capítulo, final do livro, capítulo 42. Antes, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Jó teve essa experiência, esse conhecimento com Deus. E esse conhecer significa justamente se envolver pessoalmente, intencionalmente. A Bíblia tem um termo, chama-se vida com Deus, comunhão com Deus, relação com Deus. Nos versos 21 a 23, ele fala que conhecemos a verdade. A experiência pessoal volta à tona. A verdade não como uma ideia, mas como uma pessoa, como experimento pessoal. A desqualificação divina, dizendo que Jesus não é Deus, impede qualquer um de ter uma relação pessoal com Deus. Quando não acreditamos ou achamos que Jesus é inferior, isso impede a ausência de uma cristologia bíblica, de uma cristologia centrada na palavra de Deus, porque é a espinha dorsal da nossa fé, nos torna à mercê do mal e das doutrinas variadas que nos arrastam para a perdição. É impossível comunhão com Deus marginalizando
ou sendo indiferente ao plano de resgate de Deus para os homens. Deus não só traçou um plano, não arquitetou e escreveu e planejou um plano de resgate, mas Ele mesmo fez parte desse plano, quando decidiu se fazer carne e habitar entre nós. Então essa é a segunda marca, a quarta marca e a primeira desta noite. A segunda e a quinta, para quem viu as outras três, é ter uma vida que permanece em Cristo. Dos versos 24 ao verso 29, por 5 vezes ele usa a palavra permanecer, permanecereis, permaneça. A perseverança dos santos, ou a perseverança dos salvos. Há questões entre os teólogos discutindo sobre isso. Se persevera para ser salvo, ou por ser salvo, persevera-se. Pouco importa. Porque a experiência pessoal com Cristo nos leva naturalmente a buscar cada vez mais, a ter intimidade com Ele. Não foi um encontro que eu tive com Ele em 1900, não sei quanto, na igreja tal, na minha casa, e pronto, e acabou. Mas aquele encontro que eu tive com Ele me leva a buscá-lo, a ter mais fome e sede dEle. O texto diz, porque desde o princípio ouviste, permanecei em vós. Se em vós permanecer aquilo que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Lucas 9, 23, é esse texto, e dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Só esse versículo daria um sermão, irmãos, porque tem 3 coisas importantes: negar a si mesmo, tomar a cruz. Interessante, a cada dia. Por que não uma vez por semana? Uma vez por mês? Ou de 6 em 6 meses, 2 vezes por ano? Mas a cada dia. Cruz é lugar de morte. Morte de quê? Morte de coisas que existem dentro de mim, dentro de você, que precisam literalmente morrer, deixar de existir. E finalmente, esses que querem fazer isso, siga-me. Não existe cristianismo sem renúncia, sem dizer não à carne, sem permanecer. E João invoca a eles que não se iluda com o novo discurso, da nova doutrina que está chegando aí do gnosticismo. O que vocês ouviste desde o princípio, permaneçam naquilo, creiam naquilo, continue firme naquilo. A nítida ideia de que as novidades nos distancia da verdadeira fé. Não podemos ignorar que o que nos trouxe aqui, como nos trouxe aqui, que o encontro com Jesus, simplesmente a vida com Cristo, entregar-se a Ele, viver com Ele. Os gnósticos tinham uma prática de que tinha que ter um ritual secreto, que era conhecido por poucos mestres, e aquele ritual secreto iam ouvir e saber de segredos que o elevariam a uma condição espiritual maior do que as dos outros, porque agora ele era especial, ele tinha uma nova unção sobre a vida dele e era ensinado de uma nova maneira. E João combate isso quando diz: vós conheceis desde o princípio, permaneça naquela verdade. Eu, João, tive a oportunidade de ouvir, de ver, e as minhas mãos tocaram nele. João foi um homem que tinha autoridade de dizer isso, porque foi o privilégio que ele teve de dormir muitas vezes no peito de Jesus. E João agora, nos seus 90 e poucos anos de idade, cabelo branco, vista cansada, mas ele se esforçava em dizer aos seus que vale a pena crer no autor e consumador da nossa fé. Que não abre-se mão de crer nele, apesar das novidades. Seguir, caminhar com ele, é relacionar-se com ele de maneira intencional, pessoal, proposital. Lembre-se,
que naquele dia ele dirá a outros: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. A palavra conhecer voltou. Mas, Senhor, nós pregamos, nós curamos, expulsamos demônio em teu nome. Não vos conheço. Não vos conheço. No verso 26 diz: é a verdadeira e não a mentira. Como vos ensinou, assim nele permaneceis. Permaneçam firme. Não abram mão. Não mude. A modernidade, digo, a pós-modernidade. Nós estamos vivendo agora um momento chamado pós-modernidade. A universidade fala muito disso. Contemporaneidade já é uma coisa do passado. Pós-modernidade. E um dos conceitos, uma das marcas da pós-modernidade, em todas as áreas, na área de humanas, na área de biologia, matemáticas e químicas, a pós-modernidade diz que não existe mais conceitos fundamentais, firmes e inabaláveis. Na verdade, os saberes e o conhecimento se tornou fluido, líquido. Há várias maneiras de ver, de conhecer, de saber, de discursar, e não existe mais verdades, mas pontos de vistas. Diante desse discurso pós-moderno, de que tudo é tudo e tudo está certo e nada está errado e tudo é assim mesmo, a ortodoxia, que é a maneira de ver conforme foi se estabelecido os planos, começa a se erguer-se. Não se admire, por exemplo, que o modelo de família que hoje é adotado, tanto faz ser 2 homens, tanto faz ser 2 mulheres, tanto faz se ser 2 homens e uma mulher, é família. E hoje as pessoas percebem que quanto mais nós não valorizamos e não colocamos a família como centro da sociedade, mais a sociedade começa a pagar um preço amargo. A ciência, a sociologia tem percebido de que há uma necessidade de que se a família se mantenha um núcleo forte, para que tenham pessoas fortes. Essa relatividade, essa fluidez, essa maneira líquida, volúvel, volátil de pensar e ser, tem arruinado a vida de muita gente. E isso chegou nos arraiais da teologia, chegou nos arraiais evangélicos e das igrejas, onde tudo é permitido, tudo é normal, tudo é natural. O que é que tem? O que importa é que as pessoas sejam felizes com elas mesmas. Se elas são apaixonadas por um homem ou por uma mulher, não importa pelo animal, o que é que importa? A ortodoxia, ela traz o homem a refletir sobre os fundamentos das coisas quando começaram. E uma ortodoxia sobre família é a Bíblia mostrando a criação do homem e da mulher. Uma ortodoxia sobre fé em Deus e comunhão com Deus é mostrar o que Cristo fez e o que Ele pagou e como Ele venceu. A liberalidade, a relatividade promove a sensação de náusea, de enjoo. A ortodoxia se faz necessária para que se retorne. E João está dizendo: olhe para trás, veja como tudo começou, não invente. Viva com Deus de maneira simples, eficaz. É como se alguém abrisse uma jaca e começasse a botar ali alho, colorau, tempero, sal, açúcar, mostarda e aqueles que tem lá no Subway, agridoce, com mel, como é o nome daquilo? Molho. Um molho, tal, e bota tudo ali. E essas invenções que tem. Por quê? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, o Evangelho, precisa de um tempero, precisa de uma coisa a mais, de um toque, porque senão o povo não vem para Deus, o povo não vem para a igreja, o povo não quer saber de Jesus e do Evangelho, precisa se ir lá
na Heloísa Modas para ficar fashion, depois passar no cabelo, fazer as unhas, lá no cabelo de Josivan, que saiu, ó que lindo. Depois passa lá em Chaguinha para fazer as unhas e os pés, e dá um banho de loja, e o evangelho fica mais claro, desse jeito fica mais atrativo. Meus irmãos, quando Deus precisar desses aparatos fajutos para ser Deus, Ele deixa de ser Deus. O Evangelho é o Evangelho, a Bíblia é a Bíblia. Vida com Deus é vida com Deus. Quando Ele se manifestar, o texto diz de que não seja confundido, permaneça, porque quando se lhe manifestar, você não será confundido. Ao contrário de muitas ocasiões gratificantes que nos surpreendemos. Eita, eu não sabia, olha. Nesse concurso eu passei, mas não esperava não. Nem esperava essa nota na prova. Mas com Deus, ninguém será surpreendido para dizer, estou na eternidade. Eu não sabia não. Não acredito, estou na porta do céu e estou entrando. Eu não sabia não. Não existe. Existe o contrário. De muitas pessoas estarem convictas de que está na porta do céu e acordar no pior lugar do mundo. Serem surpreendidas dessa forma. Porque sempre viveu uma vida de embuste. De maneira incorreta. Mas quem vive com Deus não será surpreendido com a voz do seja bem-vindo. Porque ele vive com Deus. Experimenta essa vida com Deus. Meus queridos, viva com Deus, agora e aqui. E não tenha medo de um dia partir. A morte não tem os domínios meus. Porque vivo a vida com Deus. Viva com Deus, hoje, agora e aqui. E não tenha medo de um dia partir. Não tenha. Aquele que você sabe sobre o Senhor e tem convicção dele, fará você viver aquilo. João termina no verso 29. Se sabeis que ele é justo, saber que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Se você sabe que ele é justo, você pratica a justiça. Se você sabe que Deus é amor, pratica o amor. Se você sabe que Deus é bom, você pratica a bondade. Deus é santo. Seja santo. Viva uma vida de santidade. Essas convicções que você tem a respeito do seu Senhor, do seu Deus, repercute diretamente no seu caráter. É isso que João está dizendo no verso 29. Praticar a justiça é nascido dele, porque Deus é justo. Por isso, irmão Oséias, chega aqui. Eu queria convidar você esta noite a viver com Deus. Eu queria convidar você esta noite a ter essa experiência hoje aqui. E não ter medo de um dia partir. Saiba que a morte não tem o domínio daqueles que creem em Cristo. A morte morreu. E morreu no meio da cruz. E quem a venceu foi Cristo Jesus.